Somos uma igreja adoradora, né? Fica de pé aí, abraça alguém. Diga assim: hoje é ceia, irmãos, é dia de comunhão. Que bom que eu estou te vendo de novo aqui na casa do Senhor. Abraça 3 irmãos. Abraça o Tai também. Abraça o pastor Rodrigo, que ele gosta de abraço. Obrigado, pode ser. Canção linda. Abraçou? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13, a partir do 3. Todo mundo achou? E eis que muitas coisas falou por parábola. E disse: eis que o Senhor saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda na terra, saindo porém o sol e a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos e cresceram e a sufocaram. E outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, 100, a 70, a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então, se aproximando os discípulos, lhe perguntaram: por que ele fala em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe és concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvidos não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvides com ouvidos, e de nenhum modo entenderão. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, dos ouvidos, e com os ouvidos fecharam também seus olhos, para que não suceder de que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam para mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos decidiram verdes o que não viram, e ouvides o que não ouviram. Eu acho interessante, porque esse texto parece que é um abecedário do cristianismo, que fala sobre a gente precisar de uma revelação para entender sobre quem é o Senhor. Explica por que Jesus falava em parábolas. E eu acho interessante uma coisa, que ele deixa bem claro, que não é a minha capacidade humana, mas uma revelação de quem é o Senhor.
Você já reparou que algumas pessoas, elas continuam vindo no culto e elas nunca se convertem? Apesar delas estarem sempre recebendo de alguma forma, alguma coisa, elas não mudam de vida, porque seus corações são endurecidos. E essa parábola parece que nos ensina o que é de fato uma vida cristã, quando a gente recebe de bom grado a palavra do Senhor e a gente decide mudar de vida. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são tão tocadas pelo Senhor e elas recebem essa palavra de uma forma tão profunda e tremenda. Jesus começa a nos ensinar que a nossa frutificação sempre vai ser baseada em um relacionamento íntimo com Deus. É um coração pronto a receber a semente da palavra que germina. A única condição para um ramo produzir frutos é estar ligado ao caule. Recebendo seiva, vitalidade. Você não vê um ramo fazendo força para frutificar. É natural, porque tudo que é saudável cresce. Quando a gente está enxertado na videira, nos tornamos saudáveis. E toda pessoa que é saudável, ela cresce naturalmente. Estamos fazendo uma força muito grande para crescer, irmãos, para amadurecer. Quando nesse início dessa palavra diz que o que a gente precisa é de uma revelação direta do Senhor, quem é o Senhor e qual é o seu propósito para as nossas vidas. Você não pode viver sem um propósito. De verdade. Para que Deus chamou? Quem é Deus? Como você vê nessa parábola? Quando ele começa a explicação, ele fala: olha, tem muita gente que queria ver o que vocês estão vendo. Hoje de manhã, quando a gente estava orando aqui na consagração, a gente começou a falar: Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos dê asas, porque nós queremos voar. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. De determinado momento, todas as suas lutas começam a desaparecer, e no meio disso tudo, você começa a voar na presença do Senhor. Você começa a enxergar Deus de uma forma diferente, é uma revelação de quem é Ele. Eu não estou falando só de estudar sobre o Senhor, estou falando de experimentar Deus na sua plenitude e na sua realidade. Nós nos tornamos tão religiosos que a gente vem para cultuar o Senhor e esquece que tudo que Ele quer é um relacionamento com você. Eu acho tremendo, porque mesmo Adão e Eva pecando, Deus continuou insistindo nesse relacionamento e procurando Ele. O amor de Deus é tão maravilhoso que Ele continua insistindo em você constantemente. Esse domingo é só mais uma noite onde Deus está insistindo em estar com você. Eu podia falar da ceia, mas eu quero falar sobre comunhão. É que às vezes a gente só não acredita que Ele exista. A gente vem para um culto como esse, a gente gosta do louvor, que benção. A gente gosta das luzes, né? A gente gosta da palavra, a gente gosta do ar-condicionado. A gente só não entendeu que isso é tão pouco para um Deus que quer mudar seu coração. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Talvez você entrou aqui cansado, fadigado, com tantas lutas, tantas dificuldades, porque você sinceramente está se esforçando para salvar seu casamento, mas você continua com luta. Você está se esforçando por uma notícia de uma doença que chegou e você não tem como vencê-la. Um filho, uma criação que apesar de você
cuidar muito bem, você tem incertezas. Esses somos nós, cheios de incertezas. E de repente você chega num ambiente de uma atmosfera de Deus e você percebe que algumas lutas você nem ia precisar lutar. Você só precisa se aproximar mais dele, escutar a sua voz, a sua revelação e dizer: Pai, eu não quero ser mais um daqueles que entram num ambiente profético como esse e continuam não entendendo nada. Se revela para mim. Você pode dizer isso essa noite: Deus, se revela a mim. Você pode dizer isso essa noite: Deus, se revela a mim, Senhor. Diga: traz a tua luz sobre o meu coração. Se revela a mim, se manifesta nesse lugar, Senhor. Senhor, traz teus anjos aqui, Senhor. Anjos ministradores, Senhor. Nos leva a uma dimensão profética de revelação, Senhor, para que ninguém saia daqui sem ouvir a tua voz. Permanecer nele significa frutificar de forma natural. Permanecer nele. Algumas áreas na sua vida, elas não vão frutificar porque às vezes a gente tem sentimentos que não tem nada a ver com Deus. Você acredita que existem pessoas que estão num momento como esse, mas não conseguem perdoar, não conseguem se libertar de algumas coisas? Você pode até sentar num lugar diferente do seu amigo, achando que fugiu. Você pode não ligar para os seus pais, para a sua mãe. Você pode até brigar com o irmão e achar que isso vai resolver o problema, e não vai resolver o problema. Você pode fingir que o problema não existe, mas isso não é ser saudável. Ser saudável é você enfrentar com honra os desafios que vão aparecer na sua vida. Eu estava segurando hoje de manhã o filhinho do Leão, e eu estava me lembrando quando às vezes eu entrava no quarto da Amanda só para saber se ela estava respirando. Quem é pai, quem é mãe já fez isso? Quem achou que não estava respirando? Ficou... Não é verdade? Dani, acho que não está respirando não. Olha aqui. A gente visitava à noite o tempo todo. Tinha algumas vezes que eu te confesso que a gente estava muito cansado, revezando entre eu e a Dani quem ia pegar no colo. Mas quando eles estavam chorando, que a gente chegava aqui, pegava no colo, ele olhava, ou a Amanda ou o André olhava e dava aquele sorriso e mudava tudo. É como se todo o cansaço desaparecesse. Agora você imagina um Deus que te ama demais, que sabe tudo sobre você. Ele te conhece por dentro. Uau! Um Deus que está sempre investindo em relacionamento com você. Eu estou falando de um Deus real. Eu não estou falando de uma experiência religiosa. A religião, a filosofia e tantas as coisas apontam para o caminho, mas o único caminho, a única verdade, a única vida se chama Jesus Cristo. Eu estou falando de um Jesus que está agora, nesse exato momento, passeando no nosso meio. Nós cremos, a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. Levi, ele está no nosso meio. A parábola do semeador descreve 4 tipos de solo, que apontam para 4 tipos de coração. Jesus disse que o semeador saiu para semear, mas parte da semente caiu à beira do caminho, a outra entre pedras, e a outra entre espinhos, e a última caiu num solo fértil. Nos 3 tipos de solo, a semente ficou improdutiva, porque ela enfrentou resistências. Homens, aves, pedras, espinhos resistiram às sementes, mas o solo fértil produziu 30, 60 e 100 por 1.
O coração insensível, a semente que caiu à beira do caminho, onde todo mundo pisa. O solo endurecido é o lugar inadequado. A semente que não penetra vira comida de ave. Onde o coração endurece é terrível. Onde o inimigo rouba a palavra de Deus que é semeada. Aqui se trava uma batalha. Antes o maligno rouba a palavra, endurece seu coração. Uma estrada que tem um chão tão duro, é batido pelo trópio da multidão. Você imagina um solo tão duro, que a semente não penetra. Um solo que é pisoteado, é a corrida daqueles que vão e que voltam. Pessoas que têm um coração tão duro. E sabe o que é interessante? Satanás gosta desse chão duro para roubar essa semente de você. Deixa eu te esclarecer uma coisa. Cuidado com os cultos onde está todo mundo aplaudindo o tempo todo. Porque algumas palavras só alegram o seu coração. Mas um lugar que Satanás gosta de roubar é quando Deus está quebrando a dureza do seu coração. É quando você começa a ser impactado por uma palavra tão forte que seu orgulho é confrontado. Que você começa a olhar para dentro de si mesmo e dizer: essa palavra é para mim, porque eu preciso mudar. Triste é quando você começa a vir no culto e a palavra não é mais para você, é sempre para o irmão, para aquele que está ao seu lado. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele percebe que essa palavra vai fazer alguma coisa no seu coração, então ele endurece seu coração. E de repente, no meio da palavra, no primeiro confronto, você diz: não. Não. Mas semente não encontra guarida. Assim são os corações endurecidos, insensíveis, impenetráveis. Eu me lembro quando a gente foi gravar nos Estados Unidos. No segundo ano que a gente foi para lá, tinha uma família que tinha acabado de perder uma filha que cometeu suicídio. A gente sabia o que a gente ia enfrentar. Ela tinha 16 anos. O pai dela trabalhava no FBI. E a gente estava indo para lá. E essa família já estava há 2 meses na casa da pastora, passando uma luta que você não imagina. A menina chegou em casa de manhã, pegou a arma do pai, foi no segundo andar e tirou a sua própria vida. O pai não percebeu, só foram descobrir ela morta na parte da noite. Eles ficaram aterrorizados. Irmãos, eu vou ser sincero para você. Quando eu, a pastora e minha filha chegamos na casa, nós vimos a imagem do caos como a gente nunca viu em toda a nossa vida. A pastora estava com eles na casa dela há 2 meses, ela estava cansada. Suas forças, era uma senhora, as suas forças tinham acabado de tanto consolo. Quando a gente chegou na casa, a gente não tinha como saber isso. A mulher olhou para minha filha e ela começou a chorar. E ela começou a falar: minha filha era assim, de cabelo enrolado, e começou a chorar. A gente tentou falar alguma coisa para ele, fomos impedidos pelo Senhor. E o americano, ele tem uma coisa chamada personal space, que é o espaço pessoal. Então, se você entrar no metrô, não peça para ninguém, para você carregar nada para ninguém. Você, quando for falar com alguém nos Estados Unidos, não toque a mão na pessoa, dizendo por favor, igual o brasileiro faz isso, né? O brasileiro é pegajoso, não é verdade? Lá não é assim. Em determinado momento, eu fui levantar a mão para querer abraçá-lo, e ele olhou para mim e falou bem assim: respeite meu espaço pessoal, não quero. E eu e a Dani falamos: Deus, é melhor a gente não falar nada, é melhor a gente sair daqui, procurar um outro lugar, porque eu não sei como resolver
Eu vou falar uma coisa para vocês, a gente precisa aprender a dizer para Deus: Pai, eu não sei resolver as coisas. Naquele momento eu pedi uma revelação, falei: Deus, o que eu faço? Porque se fosse a minha filha, eu estaria como eu senti literalmente a dor daquela família. E eu comecei a clamar ao Espírito Santo, e tudo que eu fiz naquele momento é: Espírito Santo, seja bem-vindo. O Senhor é o Consolador. Eu sou aquele que entra nessa casa e o Senhor começa a falar. E de repente o amor de Deus começou a invadir aquela casa. E eles começaram a se perdoar, porque eles estavam presos numa culpa. E de repente eles perceberam que as dificuldades que a menina tinha era muito além dos problemas que eles tinham. E no momento disso tudo, de repente a glória de Deus veio tão forte que Ele veio me abraçar. E quando Ele veio me abraçar, Deus fez eu fazer uma coisa que eu não faria humanamente, que eu disse: calma aí, não me toque. Como eu que queria tocar alguém, agora estou dizendo para ele: não me toque. Quando eu falei isso, eu disse: cara, você precisa tocar o Espírito Santo antes de mim, porque eu estou igual você nessa casa. E foi maravilhoso, e eu não sei te explicar, porque o luto, a gente não se esquece, a gente só troca por saudade. Mas o amor de Deus invadiu aquela casa de tal forma que não precisou de mim, da minha esposa ou da minha filha. E eles começaram a se perdoar, eles começaram a se abraçar, e eles choraram durante horas. E de repente eles falaram: vamos para casa, amor, vamos retomar a nossa vida. E naquele dia eles voltaram para casa. Eu e a Dani olhamos para a pastora e ela estava acabada. Irmãos, a casa era o caos. A depressão faz isso no ambiente. Nós já cuidamos de algumas pessoas com depressão. Algumas pessoas sentam na poltrona, comem e jogam a comida de baixo. Não consegue, a pessoa quer levantar, mas ela não consegue. Ela quer fazer algo, mas ela não consegue. E a pastora, durante 2 meses, estava cuidando dessas pessoas que só choravam. Eu vou ser sincero, foi muito rápido. Eles se conectaram, se perdoaram, foi algo divino. E eles voltaram para casa. E Deus falou: não pregue para a pastora. Eu falei: Deus, então o que eu faço? Leva ela para sair. Tira desse ambiente. Sabe o que a gente fez? Levou ela para sair. E a gente começou a ver o semblante dela mudando. E depois a gente arrumou a casa dela. A gente limpou a casa toda, a gente cuidou da casa. E a gente começou a trazer memória, aquilo que dá esperança. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns momentos que a gente precisa sentir a dor do outro. Mas às vezes a dureza do nosso coração nos impede tanto de receber a palavra do Senhor, quanto ajudar algum irmão. Às vezes a dureza do nosso coração faz com que a gente só busque pra gente. A gente não se importa mais com o outro. Isso está na hora de acabar. Segura a mão do seu irmão e diga assim: eu preciso me importar com você. Diga para o seu irmão: às vezes você está ferido, às vezes você está machucado, às vezes você está até alegre, feliz, mas eu preciso me importar com você. Diga: a gente só vai ser uma família se a gente se conectar. Sabe, a igreja precisa se conectar, irmãos. A semente que não penetra vira comida de ave. Onde endurecemos nosso coração para a palavra de Deus, o inimigo rouba. Aqui se trava uma batalha terrível. Mas antes do maligno roubar a semente, primeiro ele endurece seu coração. Existem pessoas que estão tão endurecidas. Eu vejo pessoas endurecidas porque eram de outra igreja. E um dia passaram por problema, mudaram de igreja, mas não mudaram o coração. Olha, pastor, eu não acredito mais em igreja nenhuma, eu não acredito mais em ninguém. Ô pastor, eu não quero mais me casar porque um dia eu tive um relacionamento que me destruiu. Pastor, eu não quero um novo emprego porque, uau,
Pessoas que ficam com o coração endurecido e não recebem o novo. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele tem sempre um dia novo para você. Quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele fala uma coisa, Ele vai cumprir. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Uau, amanhã vai ser melhor do que hoje. Amanhã vai ser extraordinário. Uau. Eu vou repetir isso para você. Não deixe seu coração endurecer, porque Deus está preparando um dia maravilhoso para você amanhã. Então se entrega hoje para Ele. É engraçado como é o casamento, né? Quem é casado sabe o que é isso quando a gente briga. Normalmente a mulher se arruma bem mais bonita quando tem uma briga. Que ela fala bem assim: isso tudo é teu, mas tu não tem porque você brigou comigo. Mas no casamento, às vezes a gente tem algumas discussões que os nossos sentimentos estão à flor da pele. Mas o nosso nível de aliança tem que ser maior do que os nossos sentimentos. Porque se no meu casamento só eu querer ser feliz, minha esposa vai ser infeliz. Eu brinquei de manhã, eu não gosto muito de camarão. Quem gosta de camarão aí? Levanta a mão. Deus te abençoe. Para mim camarão quase não é de Deus, não gosto. A Dani gosta de bobó de camarão. Pensa numa mulher comendo bobó de camarão, numa felicidade. E uma outra coisa que ela gosta é de canjica. Gente, eu acho que eu tenho raiva até de quem gosta de canjica. Eu não consigo entender quem gosta de canjica, pelo amor de Deus. A Dani, ela pira. A Dani, quando faz canjica, tem umas ovelhinhas que falam assim: ô pastora, eu já gosto daquela torta de macadâmia. Diga para o seu irmão, sempre dê uma torta para o seu apóstolo de macadâmia, que ele vai ser muito feliz. Só que eu acho que hoje eu comi demais, irmão. Hoje deu um revertério. A gente precisa ser um pouco mais leve. A gente anda pesado demais na igreja. Pessoas carregando pesos desnecessários de culpas, de dores, de angústias, quando está na hora da gente ser resgatado em amor pelo Senhor. Eu não estou dizendo que a gente vai ser uma igreja irrelevante ou cheia de pecado, não, pelo contrário, porque quem ama o Senhor faz de tudo para não entristecê-lo. Quem ama o Senhor está sempre dizendo: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo e te amo. Quando você não ama o Senhor, você vem para a igreja para passar tempo. É por isso que tanta gente chega na igreja, mas não está na igreja. Às vezes eu acho que a água da igreja tem uma coisa diferente, tem não? A pessoa vai e não volta mais não. Rapaz, tem gente que bebe 3 litros de água na hora da palavra. Eu estou falando de você amar tanto Deus, que você fala bem assim: Deus, coloca uma semente no meu coração, porque eu estou com saudade do Senhor de novo. Ai Deus, a nossa manhã foi tão boa, não foi? Foi, Senhor. A madrugada também. Eu estou com saudade do Senhor. Fala comigo mais uma vez. Uau! Esses dias eu estou com saudade de Deus o tempo todo. Estou clamando e orando por vocês, irmãos. Pedi tanto perdão essa semana. Deus, me perdoa porque eu estava orando pouco para a igreja. Falei: Deus, me faz orar mais um pouquinho por eles, Senhor. Me faz me importar um pouquinho com as ovelhas que o Senhor me deu. E eu clamando por vocês, dizendo: Senhor, não consigo ajudar todo mundo, o Senhor pode fazer, por favor. Como é bom a gente pedir a Deus para nos ajudar. Se a gente fizer isso junto, irmãos, nós vamos ser tão fortes. Se toda noite você orar por alguém, você clamar por alguém, eu tenho certeza que quando as pessoas chegarão
num culto como esse, seus corações estarão facinhos para Deus. O coração superficial, ele não é tão duro, mas ele é superficial. A semente que cai no meio das pedras descreve um coração raso, superficial. A semente chega a brotar, mas não tem umidade suficiente para crescer e frutificar. Não tem espaço para a planta criar raízes e se alimentar. Sabe, tem muita gente que mostra um entusiasmo muito tremendo, eu costumo falar. Tem gente que nos primeiros anos na igreja está entusiasmado. Uau, sai a melhor igreja do mundo. Mas depois de um tempo a realidade vem. E como essas pessoas são rasas. Eu amo quando Deus começou a falar aqui que o raso não me serve mais. Eu preciso ser profundo. Eu vou repetir, o raso não me serve mais. Freedom está chegando. Sementes rasas, pessoas empolgadas. Esse é o grande problema. A gente começou a achar que a igreja era um cabide de emprego. Pessoas acham que vão vir para a igreja, vão prosperar financeiramente, e vão enriquecer, e vão construir casas, e nos tornamos uma igreja que vende indulgências, para que as pessoas continuem no culto, e comendo do culto. Viramos quase um fast food gospel. São pessoas rasas e superficiais. A promessa de Deus não é te dar riqueza. A promessa de Deus é te dar o coração de Deus. E isso é inacreditável. Porque uma vez que eu estou enxertado na videira, tudo que é do meu Pai é meu. E quando o meu Pai está comigo, tudo que é dele é meu. E todas as coisas eu vou poder, porque eu estou com Ele. Maior do que uma prosperidade é ter a prosperidade da sua presença e dizer, meu papai. Como é bom quando a filha olha pra gente e fala assim, te amo, pai. Às vezes a Amanda muda meu dia. Pai, eu te amo, tá? Eu falo, que isso, ó. Até me arrumo diferente. Minha filhinha, ó. Uau. Fico pensando, um dia ela vai dizer que ama alguém. Mas não vou perder meu lugar, aleluia. A gente está se tornando raso. Eu venho para a igreja quando eu estou bem, quando eu não estou mal eu não vou, quando eu estou com dor de cabeça eu não vou. Nós estamos vivendo uma vida somente para ter e não para ser. E sabe o que acontece? Você entope a sua vida de tantas coisas e aquilo que é precioso fica de fora. Você nunca é profundo, nunca é profunda, nunca. Não há espaço para criar raiz, é por isso que tem tanta gente sem raiz. A quantidade de gente desviada, irmãos, afastada de igreja, afastada do Senhor, muito grande. São pessoas que não querem compromisso. Sabe uma coisa que a gente parou de fazer aqui na igreja? A gente tinha aqui, toda vez que chegava um membro, né, apóstolo? A gente fazia recepção. Rapaz, a gente fazia a recepção, a pessoa saía da igreja, ó, um mês depois. A gente parou de fazer, a pessoa ficou. Que a pessoa olhava e falava assim, ah, agora eu sou membro. Parecia que se tornava um peso. Eu tinha um amigo meu que não queria casar de jeito nenhum. Lutou para não casar. Estava bem, quase velhinho. 3 anos depois do casamento, ele falou para mim, cara, como é que eu não casei antes? Era tão bom casar. Por que ninguém me falou? Eu falei, todo mundo te falou, todos os seus amigos casaram. Você é que não acreditava que você poderia ser feliz. Vire para o seu irmão, por favor, e diga assim, seja feliz. Seja muito feliz. Seja muito feliz. Não, profetiza na vida do seu irmão, diga assim, seja feliz, recomece, tenha profundidade no Senhor. O coração superficial, ele não frutifica. Esse é o problema. Mostram que são pessoas que têm uma fé emocional.
um entusiasmo passageiro, mas logo desanimam e retrocedem. Eu tenho uma dificuldade em confiar em líderes que são superficiais. São líderes cheios de ideia. Às vezes tem gente que para comigo e fala: poxa, deixa eu conversar com o senhor, eu estou cheio de ideia. E são ideias incríveis que eu falo: uau, vai explodir. Mas a pessoa não tem continuidade nessas ideias. Sabe por quê? Porque são fracas nas suas raízes. Não entende que para crescer você precisa amadurecer. Ninguém vive de entusiasmo. Olha, eu quero falar para vocês que vão casar. Casamento vai ter momento difícil. Na verdade, vai ter momentos que serão terríveis, como quando um filho está doente. Que tudo que você pede a Deus: por favor, Deus, tire essa febre do meu filho e jogue para mim. Perguntaram para Joyce Meyer: você já pensou em separá-la? Separar não, mas matar com certeza umas 3 vezes. Estrangular o outro. A gente precisa de raízes. Existem pessoas que têm ciclos de amizades superficiais. Sabe quando a gente é amigo de verdade? Quando a gente começa a passar pelas primeiras crises. Quando a nossa amizade termina por causa de uma pequena crise, é porque a gente nunca foi amigo de verdade. Porque amigo de verdade não deixa o outro quando as dificuldades aparecem. Você precisa perceber, existem pessoas que se amam tão rápido quanto se odeiam. Já reparou isso? Porque eram amizades superficiais, de momento. E isso nunca vai durar. Porque quando eu amo alguém, significa que eu vou ultrapassar a minha emoção. Quando eu amo ao Senhor, eu não sou superficial. Quando tudo me vai mal, eu continuo no bem com o Senhor e dizendo: eu não te deixarei. Senhor, eu te amo tanto que pode vir o que for, eu não te deixarei. Sabe, a minha oração por vocês é que a sua vida seja consolidada na sua fé. E você não negocie a sua fé de modo algum. A minha oração é que você diga: Senhor, posso passar o que for. O problema do coração endurecido e superficial, que não admite um confronto. Algumas pessoas vão deixar a sua vida porque você voltou a escutar o seu próprio coração e não o Senhor. Eu acho lindo Jesus com Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás tentou te peneirar, mas eu roguei por ti. Mas Pedro, tu vai me negar. Não, não vou não, vai negar. Não vou não, vai negar. Não vou, vai. Eu quero dizer que vocês vão pecar, irmãos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem o Senhor para ser o seu advogado. A Bíblia diz que Pedro, quando nega Jesus, Jesus fita os olhos nele. Mas é interessante que depois de um tempo, Jesus manda uma palavra para Pedro que é sensacional. E olha que eu acredito que os discípulos estavam meio chateados, porque Pedro não estava nem se reunindo com eles. Quando Jesus aparece, é impressionante. Manda chamar Pedro, manda. Jesus, quando encontra Pedro, olha para Pedro e fala bem assim: e aí, Pedro, tu me ama? Eu fico imaginando Pedro falando: Jesus, tu sabe que eu pequei, Jesus. Aí Jesus está falando com ele: eu não estou perguntando sobre o seu pecado, eu estou perguntando sobre o seu amor. Pedro está falando: você sabe que eu não vou conseguir te amar, Ágape. Esse amor que só tenho eu não vou conseguir. O que eu tenho, eu só tenho isso. E Jesus está falando com ele: apacenta meus cordeiros. Sabe o que Jesus está falando? Eu morri para esses cordeiros, mas eu vou levantar você para cuidar daquilo que é precioso para mim. Um dia você vai entender que Deus vai te resgatar em amor. E vai ser tão extraordinário que você vai olhar para os seus erros e vai falar assim: Senhor, me ensina a ajudar aqueles que cometeram da mesma forma. Eu não sei você, mas com certeza eu não aceitaria Jesus. Ele que me aceitou. Eu não tinha nada que fosse parecido com o amor que ele tinha. Um dia eu fui tocado por Deus num culto como esse. De repente eu me vi olhando para Jesus e dizendo: o que é isso que eu estou vendo? Nunca conheci esse Deus. Que amor é esse?
Que Deus maravilhoso é esse. Eu fui inundado por uma onda de amor e eu parei de me preocupar com o que os outros pensavam, falavam, e quando eu vi, eu estava levantando a mão, mas meu coração já tinha levantado há muito tempo, e eu disse: Deus, me salva. Onde a semente penetra pouco, ela chega até a germinar, mas o calor do sol é maior do que a umidade da terra. Ou seja, aflições, provas superam tudo, e é terrível. O coração congestionado. Imagina, Levi, se eu te chamasse para comer aquela picanha que você gosta e falasse: vamos lá no Lago Sul, lá em Petrópolis, você vai sentar e vai comer o dia todo. Mas antes de você comer, eu te levasse no McDonald's, fizesse você comer 3 Big Mac. Você ia chegar na churrascaria e não ia comer nada, porque você estaria empanzinado, congestionado. O coração congestionado é você que chegou aqui cheio de coisa na sua cabeça. São as sementes que caem no espinho. Apesar de você estar num ambiente celestial, tua cabeça está cheia de coisa. É quase como se você estivesse aqui pensando: será que eu deixei o ferro ligado? Você está pensando na faculdade, na conta de luz, tantas coisas, e Deus está falando com você e você não está percebendo. A semente que caiu no meio do espinheiro, ela nasce, mas não cresce, não frutifica, porque os espinhos crescem junto, sufocando a planta. O amor do mundo. O amor do mundo. Triste é você que está perdendo, porque você ama o mundo ainda. Você vem na casa do Senhor, mas você ainda não confessou isso. Mas à medida que você cresce na casa do Senhor, o mundo também está crescendo junto com você. E tem uma hora, como o salmista, ele começa a falar sobre uma inveja que começou a nascer no seu coração por causa do ímpio. E quando a gente ora: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, existem alguns pensamentos que passam pela nossa cabeça. Quando a minha irmã faleceu, eu perguntei: Deus, tem tanta gente ruim que não morre de jeito nenhum. Propósito de Deus a gente não discute. Talvez aqueles que são bem ruinzinhos hoje serão salvos no último fôlego de vida de um pai amoroso que continua investindo. Esse solo representa o coração povoado por muitos interesses e cuidados. Jesus diz que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas disputam espaço entre as coisas de Deus. Às vezes o que tira de Deus, o que te tira de Deus, são exatamente as coisas que Deus te deu para você prosperar. Mas toda vez que você prospera, Deus começa a ficar em segundo plano. Tem pessoas que lutam contra o mundo o tempo todo. Talvez você lute o tempo todo contra o mundo porque você queria ter a vida daqueles que não tem nada a ver com Deus, porque na sua cabeça isso que é tipo de vida. Eu me lembro uma vez de alguém na televisão, eu não lembro quem era, não sei se era o da Atena, não sei. E ele, muito milionário, alguém perguntou: cara, o que você queria? Ele falou: só queria um rim novo, porque eu perdi um pâncreas. Eu tenho todo o dinheiro, mas eu vou morrer com isso. Existem pessoas que estão tão sufocadas pelo mundo, pelo trabalho, que não conseguem escutar a Deus.
Uma coisa que eu sempre me lembro, assim, da minha irmã, é que minha irmã era muito apegada aos filhos, não deixava eles fazer nada. Nunca podiam visitar a gente, porque era uma mãe muito apegada. E logo após ela faleceu, meus sobrinhos vieram passear comigo em Angra dos Reis. Eu vi aquelas crianças comendo areia pela primeira vez, irmãos. Corriam para um lado, sujo, pulando. Às vezes saía até aquelas coisas estranhas do nariz, aquela loucura. E ela prendia eles por amor. Não que era errado, era uma mãe. Mas de repente ela não está lá mais e eles continuam sendo protegidos. Um dia Deus vai nos levar e algumas coisas que a gente segura demais vão estar melhor, talvez com a nossa ausência. Por isso aqui, como pastor, estou sempre incentivando vocês, os novos pastores, os futuros, a crescerem. Como é bom saber que domingo passado eu estava pregando numa outra igreja, a igreja fluindo aqui, cheia do Espírito Santo. Eu não posso segurar a igreja, porque senão ela não vai crescer. Eu preciso fazer com que a igreja vá para Cristo. Quanto mais eu conduzir a igreja para Cristo e você para a palavra, mais saudável vocês serão. A gente tem que quebrar o espírito de manipulação. Esse púlpito não é meu, continua sendo do Senhor. Jesus às vezes pregava e a igreja dele era o mar e o púlpito era o barco. Será que está faltando você aqui no púlpito? Porque anos atrás você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tinha um dom tão tremendo, mas os espinhos te sufocaram e você disse: eu não quero mais nada. Talvez você era para estar ministrando, dançando, cantando, pregando, não sei, mas algo aconteceu. Esses espinhos entraram no seu coração e você morreu. Jesus disse: cuidado com o mundo, com a fascinação. O mundo nos fascina, irmãos. Pega alguém que ganhava, dá um boom assim, pum. Começa a ter coisas. Esses dias eu estava cortando o cabelo, o irmão falou para mim: pastor, você tem carteira de jet ski? Eu falei: nem tenho tempo, nunca nem andei, não sei nem o que é. Ele: pastor, você não está com nada, pastor, você tem que ter um jet ski. Eu falei: cara, tu tem quantos anos? Ele: 18. Eu falei: vou te dar uns boletos lá de casa para pagar, chamado escola de criança. Mas com 18 anos, o que ele pensa? Ter um carro para tirar onda com a menininha. A menina já é diferente. Com 18 anos ela quer ter estabilidade. O menino, não. Tu pega uma menina de 18 anos com um menino de 18 anos, são completamente diferentes. A menina está pensando em crescer, o cara pegar um carrinho para me visitar alguém, tal. A menina pega um carro, ela quer segurança. O menino quer ir nos amigos para dizer: e aí, já viu o carro novo? Olha aqui, ó. O cara lava o carro do pai 3 vezes na semana, só para a menininha ver, ó. Aqui, ó, tô lavando o carro. Deu os 24 anos, nem gasolina bota no carro, só Jesus. Mas eu não posso ficar chateado com um menino de 18 anos que só está pensando em jet ski. O Wagner tem jet ski, é top. Vou marcar lá para mim ir lá também, tá? Vai. Só que é um homem, não é uma criança com um brinquedinho. Diga para o seu irmão: está na hora de crescer, irmão. Diga: não dá para trocar coisas profundas por superficiais. Antigamente o carro era para tirar uma onda, hoje é necessidade. Diga para o seu irmão: Deus vai te dar um carro porque é necessário. Diga: Deus vai te dar um carro bom porque é necessário, para você não ficar passando esse perrengue que você está. Quantos querem um carro bom aí? Aleluia. Tire a sua carteira de motorista.
Rapaz, eu fui andar com um cara e descobri que ele não tinha carteira há uns 2 anos. Eu falei, rapaz, isso é o Satanás que está entrando na sua vida. E sabe o que ele falou para mim? Pastor, a resposta de Deus, vou te dar uma carona. Eu falei, estou vendo o Satanás fazendo entrar dentro do carro. A gente se acostuma com isso. Irmão, se você está vindo para a igreja de carro, sem carteira, Deus tem algo contra você. Você pode ser até visitante, estou te dando uma palavra. Você está sendo infiel e não está sendo cuidadoso com a sua própria vida. Isso é sério. Pastor, indireta não, é direta na cabeça. Pastor, eu vou ficar com o meu carro parado. Fique com o carro parado. Mas é melhor você andar em retidão do que você tirar onda e um dia ser processado por um acidente. Você bateu com o carro, você é o culpado. Viu? Deus parou o culto para te denunciar, hein? Às vezes você recebe muita semente, muita oferta dos outros, mas continua sendo infiel. Deus vai cortar as suas sementes até que você se resolva. Sua palavra é muito dura, mas Deus está te dizendo essa noite para você resolver as suas pendências. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, limpe seu nome. Rapaz, agora foi forte, hein? Aquela viúva, quando prosperou, sabe qual foi a palavra, pastor? Que o profeta deu a ela: vende, paga as suas dívidas e vive do resto. Segura a mão do seu irmão e diga assim: esse espírito caloteiro vai sair de você. Eu profetizo que você vai honrar todas as suas dívidas. Diga assim: esse espírito de cartão de crédito devendo, isso vai acabar, porque Deus vai te ensinar a não gastar demais. Rapaz, estou vendo avivamento na terra aqui. Mais um pouquinho você quebrava seu cartão. Não adianta, irmãos. Sabe o que eu vejo às vezes ovelha falando comigo? Pastor, destruí todos os meus cartões. Eu falei, mas o coração continua o mesmo. É como se fosse assim: já que eu quebrei, não preciso pagar. Trata-se daquela pessoa que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo apegada no mundo. Tenta servir a Deus, mas as riquezas, e acaba murchando e se perdendo. Você já viu uma pessoa, quando ela começa a perder a Deus, o quão murchinha fica? A pessoa murcha. A semente germina, mas o cuidado desse mundo e a sedução sufocam o crescimento espiritual. O homem natural não entende, porque ele é natural. O homem espiritual é diferente, ele entende as coisas do Espírito. Deus vai retirar algumas coisas de alguns aqui. Eu não tenho uma palavra boa para você essa noite, mas Deus vai começar a passar uma limpa na sua vida. E Ele vai começar a queimar toda a palha. Eu vou repetir isso para você lembrar muito bem desse dia. Deus vai queimar tudo que é palha na sua vida. É o verdadeiro batismo de fogo, que é provação, é luta para Deus testar seu coração. Pastor, vim hoje para o culto tão feliz, trouxe até um visitante. Pastor, que palavra é essa? Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é santo ou você é profano. Não dá mais para ser superficial, você precisa mergulhar. A Bíblia fala que tem uns que não são morno nem quente. Ou perdão, não é quente nem frio, é morno. E Deus está a ponto de vomitar. Sabe o que é isso? Deus querer vomitar de cima de você. Está agarrado ao mundo. Vai ter gente que só se converte no domingo. É que nem aquelas ovelhas na época de carnaval. Já viu isso, pastor? Estou desviado. Acabou o carnaval, tem gente que se antecipa: pastor, ora por mim porque eu vou pecar. Carnaval eu vou para micareta da alegria, pastor. Acabou o carnaval, pastor, tu não sabe. Eu falei: pilantra, safado. Já ora assim: Senhor, tu sabe que eu vou para micareta. Senhor, tu sabe, Jeová. Quem ama o Senhor quer ser cheio do Espírito Santo.
Para aqueles que amam o prazer transitório do pecado, a vida espiritual é espinhosa, dolorosa e sufocante. Um dia você, esposa, que não clama pelo seu marido, talvez você perca seu marido. Um dia, marido, você que não clama pela sua esposa, talvez você perca a sua esposa. Porque aquilo que você não protege, você não honra. Aquilo que você não honra, você não recompensa. Aquilo que você não recompensa, você não celebra. Aquilo que você não celebra, um dia deixa a sua vida. Mas tem um coração produtivo. A semente que caiu no solo fértil nasceu, cresceu, floresceu e frutificou 30, 60, 70 por um. O solo que estava preparado e nele não havia corrente. É um solo livre para crescer. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Um coração livre para crescer. Um coração livre para falar: quero tomar todas do Espírito Santo. Eu quero chapar todas do Espírito Santo. Eu estou com saudade de gente atrapalhando o culto, irmãos. Gente chapando. Aquele povo que era batizado no Espírito Santo, às vezes dava até bolacha nos outros rodando. A gente está certinho demais. Eu estou sentindo saudade do povo no tatatá, tututu, no chu, aleluia. E você falando: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Me perdoa, Senhor, eu te amo. A gente fica esperando sempre uma palavra, alguma coisa para nos conduzir. É uma palavra para nos ensinar. Tem gente que fala demais na hora do louvor. A cada música, 5 minutos, fala mais que o pregador. Tem gente que fica esperando a palavra de oferta para ser tocado, para ofertar, e o pastor da igreja para se arrepender. Quando o nosso Deus está aí pertinho de você, dizendo: filho amado, só me abraça essa noite. Um dia você vai ler a Bíblia, você vai acreditar, e Deus vai mudar a sua cidade, porque você acreditou nessa palavra. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim: liberdade. Diga liberdade. Freedom está chegando aí, irmãos. Conferência Liberdade. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor, mas é uma conferência jovem. Vem aprender aqui. Eu não sei você, eu sou jovem, 47 anos, jovem. E olha que parece que eu já nasci velho, irmão. Tem coisa que só Deus na minha vida. Verdade, eu luto contra a velhice. Acho que com 15 anos já era velho para algumas coisas. Mas Cristo está me libertando também, aleluia. Você precisa estar nessa conferência, vai ser um dia inteiro, vai ser cheio de Deus aqui. Você vai chapar e tomar todas do Espírito Santo. Uau, você vai trazer sua casa e vai falar: esse sábado eu vou receber do Senhor. A semente encontrou acolhimento, espaço para crescer. Mas é claro, mesmo em solos férteis, a produção pode variar. Sabe, eu não tenho que me preocupar com o crescimento do outro, porque cada um cresce de maneira diferente. Eu, quando era adolescente, eu não sei porquê, irmão, tudo que eu fazia de errado, Deus me caguetava. Eu via jovem fazendo cada coisa, mas não adianta. Se eu matasse aula, eu encontrava alguém e falava: tá matando aula, volta para casa. Eu falava: Deus, não é possível. Eu pensava em fazer alguma besteira, minha irmã, sonhei bem contigo que tu ia desviar. Eu falei: vou desviar não. Eu vi o amor de Deus o tempo todo. Sabe, você precisa enxergar o amor de Deus. Então não se preocupe, você que é saudável, fique tranquilo, cada um cresce a seu tempo. Como eu posso chegar para o André de 10 anos e falar: cresça igual a Amanda? Não dá. Devagarzinho, devagarzinho. A gente brinca com o Wagner, que é o mais novo tocando bateria aqui na igreja. A gente brinca com ele.
Não é, vai? É. Você imagina, pastor, eu vou tocar mais não, porque eu sou muito novo. Vai tocar sim, é assim que você vai tocar. Mas eu estou errando, vai errar mesmo. Imagina, Heitor, quando você começou a tocar guitarra. Mas eu vou errar, vai errar. Felipe. Gente, Felipe é o professor de teclado, se você quiser fazer aula com ele. Está aqui nos ajudando aqui a compor. Você errou muito, não errou, Felipe? Erra até hoje, de vez em quando dá uma nota fora, não dá? Uau, isso é gente. Uma vez eu estava pregando, falei assim, Esté ficou 1 ano, minha esposa 6 meses. Errei. Acrescentei um tempo que não era. Graças a Deus tem uma esposa que fica, ó. Falou português errado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estou lutando, que às vezes eu como S. Eu sei que você já percebeu. Às vezes quando um S falta. Ainda mais carioca que fala Jesus. Minha esposa está me corrigindo. Graças a Deus eu tenho uma esposa que briga comigo. Mel também te corrige? Fala, pastor Rodrigo, errou aqui. Como é bom ter gente que ama a gente, que fala, olha, você pode melhorar. Deus espera que todos nós possamos frutificar. Ele não se contenta só com folha. Ele não quer apenas uma propaganda de frutos, não, Ele quer frutos reais. Por isso que Jesus ficou tão indignado com aquela figueira, porque ela não dava frutos. Ela tinha uma imagem, era uma imagem superficial de uma coisa que ela não fazia. Sabe o que Deus não quer? Que você sirva o Deus da hipocrisia. Ele quer que você mergulhe na presença do Senhor. Eu queria orar por você essa noite. Eu não sei como está teu coração, mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria orar por você, de verdade. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei qual parte da palavra Deus falou com você. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente fica com vergonha, porque a palavra fala com a gente, mas a gente não quer aceitar muito. Eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez, ou você já foi parte de uma igreja, ou você desviou, e você começou a pensar, Deus, essa palavra é para mim, porque essa semente eu perdi pelo caminho, na minha caminhada. Eu não sei se você é crente no Senhor Jesus, mas tem sido raso demais, e você não é profundo, e você está numa luta entre o que você quer ser e quem você é. Mas a gente está num dia do Senhor, essa palavra é para você. Eu queria orar por você. Talvez você entrou aqui e nunca entregou sua vida para Jesus. Está todo mundo de olhos fechados, cabeça baixa. Talvez você largou Jesus. E você escutando essa palavra, você diz, Senhor, eu quero receber essa semente, Senhor. Eu não quero que seja mais um culto. Por favor, Senhor, eu preciso dessa semente. Eu não sei se você vem aqui pela primeira vez ou pela 20ª vez, mas de repente você sabe que essa palavra é para você. Você sente seu coração queimar. Não estou falando de vir na frente. Eu não estou falando das pessoas verem. Talvez você esteja escutando essa palavra aí pela internet e agora nesse momento você sente seu coração queimar. Seu coração está queimando tanto que você está falando, Deus, eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Feche seus olhos, por favor. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Tem alguém aqui que quer reafirmar a sua aliança com Deus? Deus, eu não estava muito legal, mas eu quero voltar para Ti.
Levanta a sua mão aí, por favor. Feche os olhos. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. A gente não tem vergonha de fazer essa pergunta quantas vezes for necessária, porque é Jesus que está te chamando para viver um tempo novo. Tem alguém aqui? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Amém? Não tem ninguém? Eu quero fazer umas outras perguntas. Você vai levantar e você vai abaixar, por favor. Será que teu coração está endurecido? Existem algumas coisas que aconteceram na sua vida e endureceram o seu coração. Irmãos, essa noite eu não vou chamar aqui na frente, então eu só quero que você levante a sua mão e você abaixe. Você que sabe que essa palavra é para você, mas seu coração está um pouco insensível. Você não sente mais e você quer que essa dureza seja quebrada por liberdade. Tem alguém aqui? Levante a sua mão em nome de Jesus. Tem alguém aqui que sente que seu coração está duro? Amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Tem alguém aqui, irmãos, que o coração é superficial? Você percebe que você anda superficial? A verdade é que você não tem mais uma vida devocional, você não jejua, você não clama o Espírito Santo. Eu vou te dar uma palavra: se você negar diante dos homens, você será negado diante dos céus. Aquele que confessa, aquele que se arrepende e se expõe, o Senhor o trata. Tem alguém aqui que tem vivido uma vida superficial? Levanta sua mão aí em nome de Jesus. Tem alguém aqui, irmãos, que tem vivido uma vida superficial? Senhor, eu quebro esse espírito de mentira aqui, Senhor. Porque tem pessoas aqui que estão vivendo verdadeiras vidas superficiais, Senhor. Eu quero quebrar esse espírito de hipocrisia sobre a igreja, Senhor. O coração de um pregador não se alegra quando alguém levanta a mão, Senhor. Mas quando a pessoa se converte, eu quero quebrar esse espírito agora, em nome de Jesus. Eu não estou te chamando aqui para frente, mas a língua que confessa encontra cura. Tem alguém aqui que tem vivido uma vida superficial? Por favor, feche seus olhos, levante as suas mãos e diga para o Senhor: eu quero mudar, eu quero ser alguém diferente. Amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Abra os olhos, por favor, olhe para mim. Irmão, vou dar uma palavra para vocês. Se vocês mentirem na casa do Senhor, diante de Deus, você vai ficar pior. Porque além da sua vida ser uma vida cheia de hipocrisia, você vai sair desse lugar e não vai receber cura. Não tem como se esconder diante de Deus. Você precisou de uma palavra dura para levantar a mão. Por favor, não faça isso. É um ambiente de glória, de amor do Senhor. Caim ficou com o coração tão duro que o seu semblante mudou. Cuidado, porque o tamanho do amor de Deus é o tamanho do juízo do Senhor. Se você entrou aqui com falta de perdão, cuidado para isso não se tornar uma doença na sua vida e você sair daqui pior. Se você entrar num ambiente como esse e não permitir que a revelação da luz venha sobre você e manter a mentira, quando você ceiar, você está trazendo condenação para você mesmo. Não dá para servir o Deus da mentira e o Senhor. Não dá para ser raso, irmãos. Feche seus olhos aí. Vou perguntar mais nada não. Mas feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, nos leva a uma dimensão de arrependimento, onde a gente não fica com vergonha de levantar a mão, Senhor. Eu quero te pedir que essa semana seja uma semana de tratamento divino, Senhor.
Eu quero te pedir em nome de Jesus pelas ovelhas que o Senhor me deu, Senhor, que essa semana seja uma semana de visitação, de tratamento divino, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que seja uma semana incomum, Senhor, onde o Senhor aperfeiçoe o vaso e quebre o vaso, Senhor, para que a gente esteja facinho para o Senhor e nos quebra e nos amarra em cordas de amor, em o nome de Jesus. Sacode seu irmão, diga assim: irmão, confessa e você vai encontrar misericórdia. Diga para o seu irmão: se expõe, que Deus te esconde. Se esconde, que Deus te expõe. Eu tenho uma palavra profética para você. Se tem alguém aqui que está se escondendo, essa semana vai ser revelado. E você vai ser denunciado, porque você não se arrependeu essa noite. Se tem alguém aqui que está com pecado oculto e não se arrependeu, eu profetizo, irmão, tem anos e eu nunca dei uma palavra como essa. Mas o Senhor está me dizendo, essa semana você vai ser desmascarado pelo seu pecado que hoje você não se arrependeu. Amém? Diga para o seu irmão, ainda tem tempo para você. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Graça e paz. Amém.